Hesed ve'Rahamim ve'Shalom et Adonai Yeshua HaMashiach Eloheinu. Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Eu gostaria de estar tratando um tema hoje. Eu vou intitular ele Cuidado com crentes que não gostam de Bíblia, tá? Eu vou começar citando dois versículos que infelizmente crentes tiram da Bíblia fora do contexto para não ler a Bíblia. Que incoerência, né? Que incoerência. A pessoa citar a Bíblia para deixar a entender, com falsa explicação, que não se deve ler a Bíblia. Não é contraditório, não é absurdo? Pois é. Então vamos primeiro aos dois versículos que as pessoas usam, principalmente uma seita, que eu acho que eu não vou citar o nome, mas você deve conhecer, né? Ela acha que a Bíblia só pode ser lida lá naquele local da igreja, acha que não se deve estudar a Bíblia, né? Acha que a pessoa não se deve preparar, principalmente para pregar, acha que não se deve evangelizar pessoas que não servem a Jesus, mas quando a pessoa já é evangélica, ela quer chamar para a igreja dela, falando que a igreja dela é melhor, né? Só a igreja dela dá beijinho, só a igreja dela usa paninho, né? Só na igreja revelação. Cuidado, é praticado espiritismo lá dentro, tá? Fala a tua vida todinha, não é o Espírito Santo que está falando a tua vida. Presta muita atenção. Tem outros vídeos que explicam que isso acabou. Hoje eu quero pegar ênfase na questão de você pegar dois versículos distorcidos da Bíblia para falar que não se deve estudar a Bíblia, né? Incoerente, né? Ou quanto menos estudar, melhor, coisa assim. O primeiro deles está em Provérbios, capítulo 25, versículo 16, que diz assim: se você encontrar mel, não coma demais, para não enjoar e vomitar, né? Alguns chegam a citar até o milagre do maná no deserto, né? Que não podia colher porção em dobro, tinha que colher só a porção para aquele dia. Tudo bem, eu posso até associar esse acontecimento ao estudo da palavra de Deus, mas não significa que eu não possa estudar a palavra de Deus. Não significa que você não deve estudar a palavra de Deus. O que significa, na verdade, é que você tem que buscar ler na Bíblia aquilo que for útil para a sua vida, principalmente naquele momento. Não adianta, como assim? Deixa eu explicar, né? Alguém já se revolta, quem é de seita, e fala: não, tudo é útil. Tá, tudo é útil, então por que você não estuda a Bíblia? Seita se contradiz o tempo todo. Então vamos lá. A pessoa está brigando no casamento. Um exemplo, o marido está xingando a esposa está xingando o marido, os dois são de igrejas diferentes, aí cada um quer que o outro vá para né? Aí fica aquela discussão, eu que mando. Aí o que eu quero dizer com isso, pegando o exemplo do maná? Não adianta você abrir a Bíblia para estudar a circuncisão. A circuncisão, inclusive, acabou a circuncisão, né? Dá uma aliança conosco. Se você quiser praticar, pratica. Não estou falando contra a circuncisão, mas eu estou falando de você ter foco. Se você está com problema no casamento, você tem que folhear a Bíblia procurando algum conselho de Deus com relação ao casamento. Se você está triste, não adianta você ler que Elias mandou descer fogo do céu. Você tem que ler alguma coisa que te console, né? Então isso é colher o maná para o dia. Eu busco fazer vídeos sempre com temas úteis, né? Eu falo sobre casamento, falo sobre alguma seita que pode estar na tua porta te enganando. Enfim, busco falar temas úteis, né?
as maiores dúvidas das pessoas, como a divindade de Jesus, o Espírito Santo, a sua personalidade, o batismo, o Espírito Santo, dons. Então eu busco trazer temas úteis. Eu ainda não comecei a falar de casamento e problemas no casamento ou alcoolismo, porque são temas bem profundos, né? Mas eu quero justamente estar bem descansado, para poder estar bem concentrado. É difícil encontrar um lugar de paz, difícil alugar um cômodo de paz. Sempre que eu estou... As casas que eu alugo é silêncio, eu começo a gravar, começa a gente gritando de propósito, passa na minha porta, berra alto de propósito. Não estou falando nem criança, estou falando adulto, né? Para querer chamar atenção, querer passar na gravação. O diabo envia a pessoa para ficar empinando moto, estourando moto, fogo de artifício, enfim, é terrível. Quando eu penso que eu estou com um cenário, eu perco o cenário. Quando eu penso que eu estou com móveis, eu perco móveis. Quando eu penso que estou numa casa sossegado, eu tenho que desocupar a casa. Então, enfim, eu passo por lutas, mas nem por isso eu vou deixar de fazer aquela promessa que eu fiz para Jesus no hospital quando eu estive entre a vida e a morte, né? Eu já sou alguém com a vida abreviada, eu sei disso. Amanhã ou depois eu morro, não foi fatalidade, já estou ciente, né? Então eu preciso correr e evangelizar, porque lá no Salmo 104 fala, né, que Deus faz de seus ministros espirituais. Eu sou ministro de Deus, estou evangelizando, fazendo o trabalho de um evangelista. Eu sou o encarregado deste ministério, que também quer falar de Jesus para os judeus. Então eu me intitulo Shaliach, não no sentido de apóstolo, mas no sentido de encarregado de especificamente este ministério, né? Não teve alguém que fundou a Batista, não teve alguém que fundou as Pentecostais, não teve alguém que deu forma ao que se tornou no terceiro, quarto século a Igreja Católica. Então, conforme pessoas vão observando coisas que ela considera que alguém deixou a desejar, vai surgindo um novo ministério, né? Eu não vejo nenhum mal nisso se não for nenhuma seita. Então, que bom que teve os reformistas, né? Que bom, né? E foi surgindo um após outro. Mas eu era de uma igreja, percebi coisas a desejar, passei por coisas que não devia ter passado, por pecado deles, pecados até de pregadores, que ainda me perseguem até hoje, especialmente porque eu estou agora denunciando o pecado. Então surge aqui, Igreja Apostólica Verdadeiro Evangelho, seja bem-vindo, se inscreva nesse canal para que você possa aprender. Eu abro a Bíblia e leio. Se você discordar, você vai para qualquer outra. O importante é que de repente aquela dúvida está sendo sanada através da leitura bíblica. O importante é que algum problema na sua vida que ninguém conseguiu te orientar, ou falou algo que te magoou e você acha que aquela orientação estava errada, eu venho aqui e de repente pelo Espírito Santo te dou uma orientação que você fala, poxa, é isso mesmo, é isso que eu... Você abre a Bíblia e vê, não, realmente eu percebi que o que o outro falou estava errado, você falou que ele estava errado, você me mostrou na Bíblia que está certo, isso fez bem para mim, eu quero Jesus. Essa é a minha intenção, tá? Te levar a conhecer a Cristo. Então, se alguém pega o maná, que tem que ser colhido diariamente, numa quantidade que não seja excessiva para aquele dia, significa que você tem que ler a Bíblia para o que vai ser que você está necessitando, digamos, naquele dia ou na circunstância. Não adianta uma pessoa com problema no casamento ficar lendo sobre a circuncisão, estudar a circuncisão, é algo inútil, né? Você precisa resolver teu casamento. O marido precisa aprender como que ele tem que se comportar como marido. Às vezes ele está cobrando a esposa e quem mais precisa se consertar é ele. Aí a esposa se conserta depois que ele se consertar. A esposa é a mesma coisa, às vezes ela está cobrando tanto o marido, mas quem tem que se consertar primeiro é ela. Às vezes ela tem uma certeza da fé dela, fala de Jesus, fala de Jesus, fala de Jesus, cobra. E a Bíblia manda a mulher o quê? Ganhar 100 palavras.
Quando ela deixar de achar impossível, crer no Deus do impossível e passar a praticar, o casamento vai melhorar, né? De repente você tem autorização para o divórcio e você está sofrendo no casamento, a Bíblia te autoriza em casos específicos, como adultério, já vou explicar, né? Não simplesmente adultério, tá? Até se a mulher se veste indevidamente, quase pelada, muito maquiada, você está suspeitando que ela está saindo muito, não quer nada com você, em casa está bagunçada, para sair se arruma toda, isso é autorização para divórcios, de acordo com a Bíblia, de acordo com Jesus. Se chama porneia. Você pode inclusive ter um novo casamento se você não adulterou também, tá? E você tem o direito ao divórcio, não obrigação ao divórcio. Tema para outro dia, estou fugindo de novo. Mas o que as pessoas distorcem para falar que não se deve estudar a palavra de Deus? 2 versículos. Um é esse aqui, além da passagem do maná, né? Se você encontrar mel, não coma demais. Algumas traduções falam, come apenas o que te basta, para que não te fartes dele e o vomites, né? As traduções mais antigas que eu sei de cor. Como a tradução aqui é adotada é a NVT, só por ela ser mais fácil de compreender, né? Meu ministério evangelístico quer alcançar pessoas que não conhecem. Se você é de outra igreja, está bem, não se preocupe com as minhas pregações, não são para vocês. Os vídeos são longos porque são pregações, tá? Você que está desinteressado de estar em alguma igreja, você pode ver os seus vídeos em casa. Você tem só o domingo, se prepare em casa, toma um belo café, assista o vídeo ao domingo, depois você põe um hino, louva a Deus, tá? Ouça com a tua família. Em breve eu estarei até ministrando a ceia, tá? Claro, vou viabilizar contatos para que você que deseja se batizar, eu vou estar te visitando na medida do possível, se morar perto. Se alguém doar um carro, doar um avião, não quero não, tá? Mas quem sabe, quem eu puder batizar, eu vou batizar. Quem eu puder visitar num hospital, eu vou, tá? Deus abençoe. Então, se você encontrar mel, não coma demais, para não enjoar e vomitar, tá? Não pegue isso aqui, porque não pegue isso aqui para falar que não se deve estudar a Bíblia, tá? Até entra a questão, não comer demais aqui é estudar demais. Estudar demais, coisa desnecessária. Busca ler aquilo que você procura a resposta. Eu oro, eu falo com Deus. Estou passando por um problema. Eu fecho meu olho, eu entro na presença de Deus em nome de Jesus, explico, sou sincero. Do jeito que você conversa com alguém, isso é orar. Deus, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, me ajuda, me orienta, eu preciso de Ti, tem piedade de mim, eu preciso daquilo, me dá uma resposta, em nome de Jesus, amém. Aí você começa a folhear a Bíblia, tem os títulos lá, aí de repente o que você perguntou para Deus, você vê exatamente no título, começa a ler. Aí de repente ali você encontra a resposta. Se você está com uma Bíblia muito antiga, é difícil de entender ou você pode entender errado. Por isso que é bom você comprar uma Bíblia nova. Eu sugiro, pela facilidade de compreensão, tá? A nova versão transformadora. Sugiro também a NVI, nova versão internacional. Um pouco mais clássica, um pouco mais antiga, pode ser a Nova Almeida atualizada ou a Almeida Revista e Atualizada. É um pouquinho antiga, mas é uma linguagem mais culta, né? É bom ter mais de uma Bíblia. Você tem uma Bíblia católica, não joga fora, tá? Apenas a numeração de capítulo, às vezes versículo, pode ser um pouco diferente, a sequência dos livros. Então, de repente eu vou ler para você o Salmo 91. E na Bíblia Católica, de repente, o Salmo 91 lá está marcado como Salmo 90. Então, quando eu for falar a Bíblia, você pegar a Bíblia Católica e tiver diferente, tenta ver um capítulo antes, tenta ver um capítulo depois, porque são duas pessoas, quase que na mesma época, mas em locais diferentes, que
colocaram os capítulos e os versículos que antigamente, na época de Jesus, não existia, para poder facilitar justamente o Jesus abriu o livro de Isaías e procurou, né, o versículo 61, exemplo, só que não tinha marcado, então você vai dar mais trabalho, você tem que ler o rolo todo, o livro todo, até chegar naquela parte. E quem lê bastante já tem mais facilidade, quem tem sua própria Bíblia. Aí quando foi inventado o livro, o capítulo e o versículo, facilitou para uma pessoa falar para outra um único texto e ela achar rapidamente. Só que como foram duas pessoas diferentes que fizeram essa numeração, tem alguma diferençazinha, mas a Bíblia é a mesma. Então, a Bíblia católica tem alguns livros a mais, mas as próprias explicações católicas que tem lá informam que elas não fazem parte da Bíblia, mas estão lá para matar a curiosidade. Não foram os evangélicos que tiraram livros da vida, tá bom? Vamos lá então. O segundo versículo. Então estuda o que você precisa para aquele dia. Não estude demais, coisa desnecessária. Se a pessoa está viciada em droga, é pouco proveitoso ela tentar estudar a Trindade. Você tem que ler, se a pessoa está viciada em álcool, você tem que ler os versículos que falam do álcool, né? Ver se o álcool é bom, se Deus permite, ou se aquilo destrói a vida de uma pessoa. De repente você lê um versículo que mostra que você está magoando um familiar e você percebe, você não acha problema em beber, mas de repente teu parente está sofrendo. Aí por amor ao teu parente, nossa, é mesmo, ele gosta tanto de mim, cuida tão bem de mim, eu estou fazendo ele sofrer, ele não merece sofrer, eu vou me esforçar para parar de beber. Aí você lê outro versículo que fala que Deus te dá poder através do sangue de Jesus para vencer aquilo. Você toma posse do que está escrito e se esforça para não beber mais. Para de andar com as companhias que bebem, para de frequentar os lugares que você bebia, para de escutar as músicas que te levavam a beber, né? Às vezes a lembrança de alguém que foi embora, que te fez sofrer, ou que não gosta de você. Então você vai nessa batalha para vencer, né? Aí depois que você estiver bem, você estuda a Trindade, né? Então, cada coisa na sua hora. É isso que esse versículo está falando, tá? Come apenas o que te basta, o que é necessário. Agora, o mais distorcido de todos, de forma absurda, chega a ser blasfêmia. Chega a ser blasfêmia. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. É muito utilizado por seitas, especialmente uma seita. Por quê? Elas são antibíblicas. Elas têm uma aparência de cristã, mas não são cristãs. A fachada dela se diz cristã, mas ela não é cristã, ela é espírita. A igreja lê a Bíblia todinha lá no culto, mas ela não explica o que foi lido. Ela repete a leitura e entre um versículo e outro, ela vai praticando espiritismo. Tem alguém aqui assim, assim, assado, aponta para outro e fala: Deus manda você se separar do seu marido e casar com esse aqui. Isso é espiritismo. Isso é praticado por demônios. Ela fala a vida. Acho que eu vou ter que ler Atos depois para te mostrar que é demônio e não Espírito Santo. Revelação é a Bíblia. Revelação é a Bíblia, tá? Não é apontar o dedo para alguém e falar: Deus está me mostrando isso, isso, isso. Mesmo que seja verdade. Se for verdade, piorou. É demônio que está falando. Não foge desses locais. Mas vamos lá. O que eles usam? Se você ler a Bíblia, você vai sair dessa seita. Por isso que não quer que você leia. Olha que absurdo. Eles pegam isso aqui, ó. Eu vou ler. A lei mata. Eles nem falam o versículo, que é para você não conferir o antes e o depois. Eles falam que aí já explica por si, né? A letra mata. Eles pegam só esse pedaço, não fala nem o resto. A Bíblia diz que a letra mata. Se eles falam assim, você não pode ficar estudando a Bíblia, a letra mata, né? O Espírito vivifica. Aí quando eles falam o Espírito vivifica,
eles mandam você ficar praticando aquele espiritismo que tem lá dentro. E não é isso. Não é nada disso. Vou até ler o capítulo todo. Lembra do método? Cuidado com um versículo isolado. Muito cuidado com o versículo isolado. O método para você descobrir versículos isolados, se é aquilo que a pessoa está te apresentando ou ela está te enganando, é você ler alguns versículos antes, alguns versículos depois, ou ler o capítulo todo. Eu vou ler aqui, para você compreender quase o capítulo todo, acho que é o suficiente. Então, 2 Coríntios 3:6, se a pessoa pegar só um pedaço, fala que a lei mata e o Espírito vivifica. Aí ela fala para você não ler a Bíblia, que vai te levar à morte espiritual, se você ler a Bíblia você vai ir para o inferno. Elas falam, olha o absurdo, olha a blasfêmia. Se você ler a Bíblia você vai para o inferno. Você tem que ir lá na igreja dele, escutar a revelação, né? Chama a Bíblia de pão mofado, né? E chama o espiritismo demoníaco deles de pão quente que desce do céu, né? Se a Bíblia é pão mofado, por que eles põem dentro de uma marmita com zíper e carrega debaixo do braço? Vamos ler o capítulo todo? 2 Coríntios capítulo 3. Se observa como essa Bíblia é mais fácil de compreender do que as outras. Será que estamos começando a nos recomendar outra vez? Que eu acabei de dizer aqui, sabe? Aquelas pessoas que falam, não, só a minha igreja é mais bonita, só a minha igreja é melhor, só a minha igreja dá beijinho, homem com homem, mulher com mulher, só a minha igreja mulher põe fralda na cabeça. Aí pega um versículo fora do contexto, fora do panorama bíblico, sem explicação histórica, aí faz você acreditar que, nossa, eles obedecem, eles são os únicos que obedecem um versículo, eles são os únicos que obedecem 2, 3 versículos. A Bíblia não tem 2, 3 versículos, a Bíblia tem 1000 páginas, sei lá quantos 1000 versículos tem, eu tenho anotado, mas não está aqui, né? Lembra de estudar o que é útil? Não adianta eu decorar essas coisas, não vai mudar minha vida. Quantos versículos tem a Bíblia, quantas letras, quantos pontos, quantas vírgulas? Não, tem que conhecer a palavra e praticar. É isso que vai mudar minha vida. É isso que vai mudar minha vida. Então, será que estamos começando a nos recomendar outra vez? Eu mesmo não falo que essa aqui é a única denominação que salva, tá? Somos como aqueles que precisam entregar-lhes ou pedir-lhes cartas de encomendação, né? Vocês mesmos são nossa carta, escrita em nosso coração, para ser conhecido e lido por todos. Paulo está falando aqui de pessoas que chegam em igrejas prontas e querem arrancar ovelhinhas para o pasto dele. Vem para a minha igreja, a minha é melhor. Aí começa a pegar esses versículos isolados para, entre aspas, falar por que a igreja dele é melhor. Só a minha põe fralda na cabeça. Só a minha mulher se senta separada de homem. Só a minha é homem beija homem, né? Pescando no aquário dos outros. E a Bíblia fala o quê? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Criatura quem ainda não aceitou a Jesus. Quem já aceitou a Jesus, está em alguma igreja, não é mais criatura, é filho de Deus. Jesus não mandou eu pescar os filhos de Deus. Jesus mandou evangelizar as criaturas. Evangelizar elas, para que se elas crerem, eu as discipule, faça discípulos, ensine, batize-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, implante uma igreja. É o que eu estou fazendo. E Paulo está mostrando aqui, como ele começou o trabalho há mais tempo do que eu, ele já tinha, quando ele escreveu isso aqui, ele já tinha igrejas implantadas. Ele começou do zero. Eu estou começando do zero. Eu não quero pescar os outros. Eu quero você que está viciado em álcool, em drogas,
Eu quero você que está morando debaixo da ponte. Eu quero você que está desesperado com uma doença. Eu quero você que está com problema no casamento. Eu quero você que está decepcionado com igrejas, que está decepcionado com pastores, né? Que já deu dinheiro, já vendeu tudo que tem e se sentiu enganado. Realmente, desculpa falar, você foi enganado, de fato. E aqui eu não pratico essas coisas. Seja bem-vindo, né? Eu ensino aqui no meu canal, eu ensino gratuitamente. Você pode aprender, você pode fazer culto no teu lar. Você vai aprender a caminhar com as próprias pernas. Você não vai ficar na minha dependência, né? E se eu puder te levantar, pastor, neste ministério, você concordando com as doutrinas deste ministério, falei pastor, mas seria presbítero no caso aqui, né? Ou bispo, né? No outro vídeo eu falei que de evangelista passa para presbítero, de evangelista passa para diácono, de evangelista passa para diácono, de diácono passa para presbítero, de presbítero passa a bispo, tá? Quero você muito bem casado, não importa como você tá, viciado, sozinho, doente, eu quero você restaurado, você se firmando com Jesus, querendo fazer a obra de Deus. Eu quero que você se torne um presbítero dessa igreja, eu quero que você se torne um bispo dessa igreja. Você vai morar numa igreja, eu quero que a gente levante dízimos e ofertas para construir o local que você vai morar, e você vai se alimentar disso e vai gerar mais renda para levar marmita para quem precisa de marmita nas ruas, ouvir falar de Jesus, ser convidado a se arrepender do pecado, ter disponível tratamento para a pessoa se libertar de álcool, se libertar de drogas, visitar hospitais, poder ajudar, por exemplo, pessoas que de repente precisam de alimento, cesta básica ou de remédio, né? Ou até uma cirurgia, né? Não vou ser aquela pessoa que, né, que é muito comum hoje, esses pregadores aí mercenários, né? Eu vejo assim algo que é real, né? Seria piada se não fosse verdadeiro, infelizmente. Um irmão chega no pastor lá da igreja lá e fala assim: pastor, a nossa igreja está muito quente, a gente precisa de um ar condicionado. Aí o pastor responde para ele assim: mande os irmãos contribuírem com dízimo e oferta. Aliás, levanta uma campanha para comprar um ar condicionado. Aí depois esse mesmo obreiro chega nesse mesmo pastor e fala assim: pastor, aquele nosso irmão que está aqui conosco há 10 anos está precisando de uma cirurgia, né, muito cara. Aí o pastor fala assim: vamos orar. Por que você não... Por que você gasta dinheiro com uma fachada bonita para a igreja, mas não gasta dinheiro de repente comprando um pó de café para o irmão que não recebe, o pagamento atrasou, precisava só do café para acordar cedo e ir trabalhar, ou uma cesta básica, ou uma fralda para criança, um leite. Se a igreja de Cristo somos nós e não o edifício, tá entendendo? Eu quero ver esse ministério surgir e fazer a diferença. Ajude, principalmente estudando, principalmente buscando a Cristo para você ter a vida restaurada, tá? Para que eu possa falar para os falsos pregadores que de repente se levantem contra mim, porque eu já estou me levantando contra eles através da Bíblia, e esse ministério começou assim, mostrando: eu não preciso de carta de recomendação da tua faculdade teológica, eu não preciso de recomendação da tua denominação, olha aqui a minha carta de recomendação. São as pessoas desta igreja a minha carta de recomendação. Pessoas que eu evangelizei debaixo da ponte, pessoas que eu evangelizei no hospital, que saíram do hospital, pessoas que estavam no alcoolismo, nas drogas, que se libertou, hoje é bispo da igreja. Em nome de Jesus, eu quero muito, 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 muito que você receba um salário bom para pregar o evangelho. Eu estou fazendo de graça, mas eu quero ver você em posição de honra, em nome de Jesus. Se inscreva nesse canal,
aprenda, deixa Jesus restaurar a tua vida, tá? Então tá aqui, ele não precisa de carta de recomendação de outras denominações. Por quê? Ele não pescou crente de outras igrejas, ele começou do zero. Eu tô aqui começando do zero, não pescando pessoas de outra igreja, mas falando de Jesus para quem ainda não conhece Jesus. É isso que eu quero, tá? Ele continua dizendo exatamente isso. Vocês mesmos são nossa carta, escrita em nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Versículo 3. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo, que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, vidas transformadas, e gravada não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Estamos certos disso tudo por causa da grande confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Nossa capacitação vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança. É o que eu sou. Não foi faculdade teológica, não foi reverendo. Foi o Espírito Santo que me levantou. E eu não digo isso porque eu tive um sonho, porque eu tive uma revelação. Eu digo isso porque Ele trabalhou no meu coração no sofrimento, que a gente chama de deserto. Ele me tirou do Egito, que é a terra do pecado. Me tirou. Pecados horríveis eu cometi. Sim, eu reconheço. Meu passado é vergonhoso. Mas eu posso falar de transformação que há em Cristo Jesus, porque eu experimentei uma transformação em Cristo Jesus, do jeito que a Bíblia fala. Não é ficando milionário, não é ficando curado, nem um novo casamento, Tem que ver se Deus permite um novo casamento, Tem pastor que já casou 5 vezes, não pode. Então tá aqui, vou ler mais uma vez. 6. Deus, o Espírito Santo, Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, tá? Não da lei escrita. Quando ele fala lei escrita, ele está se referindo à lei judaica. Ele está se referindo à antiga aliança. A antiga aliança foi escrita primeiramente em tábuas de pedra, lá no Monte Sinai, na época da festa do Shavuot. Agora no Novo Testamento, quando os cristãos estão reunidos, os cristãos praticam, os verdadeiros cristãos praticam as festas judaicas, sim. Uma dessas festas é chamada festa de Shavuot. No grego, que eles falavam na época de Jesus, foi chamada de Pentecostes. Então eles estavam reunidos na festa de Pentecostes, que é a festa do Shavuot, que comemora a entrega da lei de Deus a Moisés em tábuas de pedra. Desceu pela primeira vez e concluiu o Espírito Santo, profecia que não se repete, Joel capítulo 2, se cumpriu em Atos 2, não se repete. Foi profetizado que Jesus ia nascer, Jesus nasceu, não se repete. Foi profetizado que Jesus ia morrer crucificado, Jesus morreu crucificado, não se repete. Foi profetizado que Jesus ia ressuscitar ao terceiro dia, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, não se repete. Porque Jesus não vai morrer de novo, a morte não tem mais poder sobre ele. Da mesma coisa foi o Pentecostes. Foi profetizada a descida do Espírito Santo em Joel 2 e outros textos. Aconteceu e foi descrito em Atos 2. Não se repete, não se repete. A lei que mata continua aqui, não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita é aquela lei de Moisés, a antiga aliança, Antiga aliança. A nova aliança
é a aliança do Espírito Santo. Eu sou ministro da lei do Espírito Santo, a nova aliança, o Novo Testamento. Moisés foi ministro da antiga aliança, né? Eu sou ministro do Espírito Santo, da nova aliança, graças a Jesus. Ele que fez a nova aliança com seu próprio sangue e entregou essa aliança para os apóstolos, tá? E os apóstolos ensinaram como todos os cristãos devem fazer para formar espalhado por toda a terra o que é chamado de a Igreja de Jesus. Não é uma denominação, não é um edifício, somos nós, eu e você, aceitando a Jesus, somos a Igreja de Jesus, ok? Então, a lei escrita, a antiga aliança, termina em morte. A letra mata. Que letra que mata? A lei judaica. A lei judaica não é a Bíblia. Não é a Bíblia. Não está falando que se você ler a Bíblia você vai morrer, você vai para o inferno. Isso é uma blasfêmia horrorosa. Está falando que se uma pessoa quiser ser justificada, não graças ao sacrifício de Jesus, mas porque ela obedece ritos judaicos, ela não terá salvação, porque todos pecam. Pecou uma única vez na vida, acabou. Você está com a sentença de morte, acabou. O único que conseguiu viver sem pecar, obedecer toda a lei, é Jesus. É o único. Se ele fosse um simples ser humano perfeito, ele poderia substituir talvez uma pessoa para ser salva. Uma única pessoa. Jesus salvaria uma única pessoa se ele fosse só um humano perfeito. Jesus não é só um homem perfeito, um homem que nunca pecou. Ele, essa é a natureza humana. Maria é mãe do Jesus humano. Tem vários textos na Bíblia dizendo Jesus homem, porque ele se tornou ser humano. Não contradiz que ele sempre existiu como Deus. João 8,58, antes que Abraão existisse, eu sou, é o nome de Deus que não é Jeová. Se aproxima de Yahvé, mas na verdade é um nome que ninguém sabe, porque a pronúncia se perdeu no cativeiro da Babilônia, onde o povo ficou 3 gerações lá. Foram mortos, foram separados, alguns torturados. E o hebraico não tinha consoantes, né? Puseram sinais vocálicos no hebraico, mas muito tempo depois de Jesus aí, começaram aí uns 3, 4 séculos depois de Jesus, foi finalizar lá 7 séculos depois, 10 séculos depois, mais ou menos, para poder ter uma Bíblia com sinais vocálicos, para que a pessoa hoje, o judeu hoje, consiga ler aquilo, porque não foi passado de pai para filho. Claro, chega uma hora que ele se acostuma com as palavras, né? Ele não precisa mais de sinais vocálicos, né? Então, enfim, no nome de Deus não foi posto as vogais do nome original, foi posto as vogais de Senhor, ordenando que você pronunciasse Senhor. Essas vogais de Senhor, quando os reformistas foram traduzir a Bíblia direto do hebraico e não da Vulgata Latina, eles pensaram que o nome de Deus fosse Jeová, e não é, está mandando pronunciar Senhor. Mas Jeová não é a única pronúncia que aparece. Também, aparentemente, teria ali Jeovi, e o nome de Deus não é Jeovi. Mas por que parece que está escrito Jeovi? Porque os sinais vocálicos que estão ali são os sinais vocálicos de Elohim, quer dizer, está mandando você pronunciar Deus, ao invés de você pronunciar o nome, entendeu? Tem outros vídeos, né, mais específicos, então vamos lá.
A lei que mata é a lei do Antigo Testamento, a lei judaica, ela mata. Errou, é apedrejado até a morte, acabou. Não pode acender fogo no sábado. Eu guardo o sábado. Eu guardo o sábado. Se acender o fogo para esquentar comida, você quebrou o sábado, você tem que ser apedrejado até a morte. Você fez isso uma única vez na vida, você está com a sentença de morte, acabou. Se Jesus fosse apenas um humano perfeito, ele poderia salvar só uma pessoa. Só uma pessoa que cresce nele, mas ninguém. Então, Jesus, qual o plano de Deus? Não é um ser humano perfeito. Ele se tornou ser humano e jamais pecou. Sim, só que a alma dele sempre existiu. Jesus Cristo sempre existiu como Deus. João capítulo 1, versículo 1. Quando Deus começou a criar o mundo, quando Deus criou o tempo, quando Deus criou a eternidade, Jesus e o Espírito Santo já estavam em Deus. Em Deus. São três pessoas dentro de um único Deus, de um único ser, chamado Deus, chamado, vamos dizer, Yahvé, Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Eles definiram desde a eternidade ali, já sabendo que ia ser criado ser humano, que o ser humano ia pecar, que um deles, a nível de pessoa, no caso Jesus, ia se tornar ser humano, ia sofrer, ia morrer, ia ressuscitar, ia ser anunciado para que quem cresce fosse salvo, já estava definido. Por isso que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da criação do mundo, está em Apocalipse, já estava definido que ele ia fazer isso, já estava decidido entre eles ali, já estava definido entre eles. Então Jesus é plenamente Deus, Jesus não é um terço de Deus, o Espírito Santo não é um terço de Deus. Jesus é plenamente Deus, Yahvé, o Pai é plenamente Deus, Yahvé, o Espírito Santo é plenamente Deus, Yahvé, e os três pessoas distintas, não três pessoas diferentes, três pessoas distintas, é um só Deus, é um só Yahvé, tá? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ehad é a unidade composta. Ehad não é unidade absoluta. Muitos judeus que não creem nisso explicam essa palavra, que é até um mistério. Ehad é uma unidade composta. Criou Deus o homem e a mulher e falou que eles deveriam ser uma só carne, um só ser, Ehad, um só. É diferente de Isaac, que Deus coloca Abraão à prova e fala assim para ele: pega Isaac, teu único filho. A palavra aqui não é Ehad, a palavra aqui hebraica é Yahid. Yahid é unidade absoluta, Ehad é unidade composta. A Bíblia não chama Deus de Yahid, a Bíblia chama Deus de Ehad. Os judeus compreenderam mal isso, né? Compreenderam e defendem até hoje uma unidade absoluta, e Deus é uma unidade composta, né? Jesus revelou isso em João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos Ehad. Somos duas pessoas distintas, né? É diferente do que prega um grupo musical que eu gosto muito, não vou atacar, mas a doutrina está incorreta. Não vou entrar em debate com eles diretamente, porque eu gosto deles, quero cantar as músicas deles, se eles permitirem, gosto muito deles, gosto da verdade. Pode ter alguma música que tem alguma coisa que o ministério não concorde, ok, mas acho que a maioria que eu vi até hoje, a música é legal, né, música jovem, legal para evangelizar, legal. Eu particularmente gosto do estilo musical deles, né? Então eu não quero fazer como os pentecostais que falam, aqui está proibido tocar música deles, né, desse grupo. Eu não quero fazer isso não, muito pelo contrário, quero, né? Ou pelo menos eu ouço, né?
eu ouço a música, eu não tenho que crer na crença dele por ouvir a música da banda deles. É isso que eu estou querendo dizer, né? E não quero... Eles tiveram um escândalo deles lá, já tem bastante vídeo debatendo. Eu quero ficar fora dessa briga porque eu gosto da banda, tá? Então não vou entrar em questão deles. Mas o que acontece? Deus não foi crucificado, né? Deus não deixou, né? Então o Filho foi crucificado, né? Não Deus Pai. Já vi eles falando que como é? Que se Jesus foi gerado do Espírito, então o Pai de Jesus teria dois pais. Já escutei muito isso até da Testemunha de Jeová. Aí é que está a questão. O Espírito Santo gerou o Jesus humano em Maria, não gerou o Jesus divino. Aquilo, a alma de Jesus sempre existiu. Quando Deus, através de um milagre, através do Espírito Santo, formou o corpo humano de Jesus no ventre de Maria, ao invés de surgir uma alma da forma como Deus fez a partir de Adão e Eva, quando eles tiveram Caim, Abel e os outros filhos e filhas que a Bíblia não menciona, né? Só vai falar isso depois, né? Com quem que Caim se casou? Caim se casou com uma das suas irmãs, né? Que a Bíblia não menciona, não foi com Eva. Ou de repente neta, não sei. Irmã, tô me baguncei agora, hein? Pera aí, irmã, filha, sobrinha, né? Ou é prima? Sobrinha. A genética humana estava perfeita, não teve nenhuma doença, né? Possa ter por, como é que fala? Incesto? Acho que é isso. Então, quando a Bíblia fala de nascimento de Caim e Abel, ela está especificando duas pessoas que nasceram para contar a história. Isso não significa que tinham nascido outros filhos e filhas antes deles, tá? Eu creio assim, tá? Já existiam outros filhos e filhas. Mesma coisa, quando dá o relato da criação de Deus, né? Deus formou o mundo todo em 7 dias. Não são 7 dias literais. Não são 7 dias de 24 horas. Deus está tomando algum outro ciclo no universo que Ele criou através do Big Bang, haja luz e houve luz, porque o Sol foi criado só no 3º dia, 4º dia. Então não é o nosso Sol de 24 horas, é algum outro ciclo de um período aí de centenas ou 1000 anos que vai encaixar certinho com o que a ciência diz. Outra coisa, entre o versículo 1 de Gênesis e o versículo 2 existe um espaço de tempo de bilhões de anos. O versículo 2 apresenta o resultado da queda de Satanás, o meteoro que acabou com os dinossauros. A Terra ficou sem forma e vazia. A Terra não era sem forma e vazia. Aconteceu alguma coisa que a Terra ficou. O verbo hebraico ali é o hayetá. Hayetá. Aconteceu alguma coisa que a Terra ficou sem forma e vazia, quer dizer, superaquecida. Foi o que? A queda de um meteoro, que era quem? Satanás, que foi lançado fora. Tem um vídeo falando sobre isso no Hanukkah. A Bíblia não contraria, a ciência não contraria a Bíblia, tá? Explica que quando a Bíblia fala da queda de Satanás e fala que essa queda teve espectadores. Quem estava na terra que viu Satanás sendo jogado aqui na terra, quando Adão e Eva foram criados, ele já estava aqui. Eram os dinossauros. Os dinossauros existiram, sim. Deus criou o universo através do Big Bang, sim. Houve transmutações conforme o darwinismo, de acordo com a ordem de Deus, sim, é a mesma sequência. O ser humano foi criado do barro por milagre, sim, não do macaco. E tem muita semelhança. Quem
quem criou o macaco formou o ser humano da Terra. A nossa Constituição, quimicamente, é comprovada que é tudo que tem na Terra. Todos os elementos químicos que tem na Terra. Tá? Então, ciência não consegue contrariar a Bíblia. É só você ter a compreensão correta. A Bíblia fala em Jó que Deus habita acima da esfera da Terra. Quando Apocalipse fala dos anjos segurando os 4 cantos da Terra, está se referindo a hemisfério norte, sul, leste e oeste. Não está falando que a Terra é quadrada. Não está falando que a Terra é plana. Quando o diabo mostra todos os reinos deste mundo num relance, quando fala num relance, já está mostrando que ele usou um poder para mostrar todos os reinos da Terra redonda. Não está falando que mostrou de forma natural e, portanto, a Terra é plana, senão não seria possível mostrar. Então, você vê, eu me posicionei com Deus, eu tenho o Espírito de Deus porque eu aceitei o Evangelho, me arrependi dos meus pecados. O Espírito Santo é um selo da garantia de que eu pertenço a Deus. Por isso que se eu me afasto, acontece coisa ruim na minha vida, que é para eu voltar. Você que está afastado, volte, né? Tem até uma música do J Neto, não é isso? Pensando bem, né? Só a presença de Deus em minha vida justifica tanta coisa sem saída, né? É realidade que eu não posso me afastar, de fato. De fato, você se afastou? Volte. Você acha que você não tem perdão? Tem sim. O único pecado que não tem perdão é você não se arrepender. É o Espírito Santo que te convence de que você pecou e que você tem que voltar. Se você endurecer a voz para Ele, não se arrependendo, não voltando, isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso. Não se arrepender, não se entregar para Jesus ou não voltar para Jesus, tá? Então você percebe, a nova aliança foi dada através do Espírito Santo e não através de Moisés, foi dada através de Jesus, que eu sou ministro. Ela dá vida, não é aquela prática de espiritismo, de adivinhação, de revelação, de enrolar a língua, de dar prognóstico, horóscopo, assoprar e a pessoa cair, ou grudar no teto, ou ficar rebolando, ou ficar cacarejando. Nada disso é Espírito Santo. O Espírito Santo é você ter uma nova vida, você ter caráter. Nova vida, deixar de beber, deixar de fumar, deixar de usar droga, deixar de mentir, deixar de adulterar, deixar de olhar outras mulheres. Tudo isso você pode fazer. Por quê? Deus coloca em você o Espírito Santo, você passa a ter 2 naturezas. Uma que te inclina para o pecado, a outra que te inclina agora para a salvação. Quem que vai vencer? Quem tiver melhor alimentado. Se você ficar com conversa imoral, assistindo televisão, escutando música do mundo, você está fortalecendo a carne e você vai cair na fé. Se você viver na leitura bíblica, em oração, em santificação, não olhando mulher, não olhando nem televisão, não mentindo, trabalhando honestamente, colocando a sua vida na mão de Deus, sabendo que Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele não é garçom. Ele não faz o que você quer, é você que tem que fazer o que Ele quer, descrito no Novo Testamento. Você vai ganhar cada vez mais vitória. Não estou dizendo carro, não estou dizendo empresa, não estou dizendo moradia, não estou dizendo um casamento feliz, não estou dizendo cura, mas acima de tudo a salvação eterna. Você não vai passar a eternidade em tormento, você vai passar a eternidade feliz com Jesus, não está bom? Então a alma de Jesus sempre existiu, é Deus na pessoa do Filho, tá? No princípio era a palavra, Jesus sempre existiu. A palavra, Jesus, estava com Deus, Deus Pai. Tem um artigo definido no grego, porque está tomando como nome próprio. Deus é nome sim, não é só um título, porque só existe um Deus, né? Unidade composta, só existe um Deus.
Então ele tomou esse título como nome próprio. É só você ler Oséias, você vai ver isso. Deus dos exércitos é o seu nome. Yahvé é o nome pelo qual ele ficou famoso. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso é nome. Senhor é nome. Deus é nome. Não é só título, é nome próprio de Deus, tá? E por Jesus ser Deus, ó, a grande jogada. O Espírito Santo gerou o ser humano Jesus através de Maria. Então o Espírito Santo é pai do Jesus humano. O Deus Pai é pai no sentido de relacionamento do Jesus Deus, não do Jesus ser humano. Então, o ser humano Jesus não tem dois pais, tem um só. O Jesus Deus não tem dois pais, tem um só. Tá bom? Então, caiu por terra, desculpa a voz da verdade, caiu por terra, testemunha de Jeová, tá? Se Jesus fosse só um ser humano perfeito, ele poderia salvar apenas um ser humano. Caiu por terra, testemunha de Jeová. Por ele ser Deus, e uma vez que ele é Deus, Deus verdadeiro, Deus único, por ele ser Deus e se unir àquele corpo em formação em Maria, Maria é mãe do Jesus ser humano, não do Jesus Deus. Maria não é mãe de Deus. O Deus que Jesus é sempre existiu, não foi formado através de Maria. Maria gerou o ser humano Jesus, que recebeu a alma, que é o Deus Jesus. Quando ele morre, é alguém que habita a eternidade, é alguém que está presente em todos os lugares. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Jesus é onipresente. Falam de Jesus para Natanael: ó, achamos o Messias. É só ler João lá. Jesus de Nazaré. Nazaré era uma cidade que todo mundo falava mal, né? Cidade de samaritanos, né? Um povo misturado. Aí Natanael: Samaria pode nascer alguém que presta? Como os discípulos já andavam com ele há mais tempo, falava: vem e vê. Aí Natanael se aproxima de Jesus, Jesus fala: eis um verdadeiro israelita em quem não há culpa. Quer dizer que ele era um judeu que não era hipócrita, ele seguia de verdade o judaísmo, né? Ele era temente a Deus, realmente, né? E ele se surpreendeu com essa frase. Aí ele pergunta assim nunca vi: o senhor me conhece? Aí Jesus responde: antes dele te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Aí naquela época: mestre, tu és o Messias, o Santo de Israel. Por quê? Porque ele estava sozinho debaixo da figueira. Devia ser um local plano, que ele saiu justamente para orar, tá vendo? O verdadeiro cristão, ele vive isolado, ele não vive agarrado com todo mundo, conversando com todo mundo, gargalhando. O verdadeiro cristão não tem que agradar ninguém, a não ser Deus. E para isso ele se isola. Você precisa do meu trabalho? Eu sou eletricista. Você precisa do meu trabalho? Te dou meu cartão, vou realizar o trabalho. Realizei o trabalho, peguei o dinheiro, obrigado, tchau. Você quer fazer barulho de copa? Eu não faço barulho de copa. Você quer fofocar? Eu não fofoco. Você quer beber? Eu não bebo, eu não vou pra festa. Você fuma cigarro? Eu não suporto o fedor de cigarro, eu não chego perto. Você fez barulho na minha janela de propósito para me irritar? Parabéns, se me irritou, eu não quero papo com você, é meu direito. Eu tenho que me isolar para gravar um vídeo, porque eu alugo uma casa para ter silêncio. A pessoa faz barulho para me incomodar. Olha um crente, vou incomodar ele.
No dia seguinte que é meu bom dia, meio complicado, né? Você não casou com a tua esposa? Conversa com a tua esposa. Eu casei com Jesus, dá licença. Eu tô trabalhando, eu tô dentro de casa gravando, meu trabalho é esse, isso é um trabalho. Isso é um trabalho. Acabei de falar, eu quero levantar presbíteros para receber um salário. Quando eu falo um salário, não estou falando um salário mínimo. Eu torço para que um presbítero consiga receber 3 salários mínimos. Eu torço para que um bispo receba pelo menos 5 salários mínimos, fixo, fora comissão. Não quero vender falsa promessa para dar envelope, mas quem sabe a gente não evangeliza alguém milionário e dá o dízimo, que para ele não é nada. Quem sabe alguém não deixa uma herança para o ministério, quem sabe eu consiga pela internet evangelizar um milionário, ele faça o testamento para o ministério. Você pensa que eu vou gastar na farra? Não. O dia que você se tornar pastor, eu vou mandar construir uma casa, uma igreja que você vai morar lá e vou ficar tirando desse dinheiro para pagar o salário. Você pede o dízimo e oferta sem vender falsa promessa. O dízimo e a oferta do mês totalizou R$50. Daquela herança que eu recebi ali, eu quero pagar o aluguel, pagar a água, pagar a luz, pagar o teu salário, entende? Quero morrer fazendo a obra. Eu tendo um arroz com uma batatinha frita para almoçar, tá bom, glória a Deus. Um suquinho de limão aí com adoçante, né? Meu café não pode faltar, o resto tem que ter café. Se não tiver comida, eu jejuo. Então é assim, Jesus viu Natanael debaixo da figueira e Natanael tinha certeza absoluta, não existe certeza absoluta, mas tudo bem, porque é redundância. Mas ele tinha certeza que não tinha ninguém ao redor, tinha certeza disso, tinha certeza. Ele foi para um local completamente isolado, ele foi para um local que não tinha ninguém olhando ele, para ele orar em paz, derramar aos pés de Deus. E o Jesus que é Deus estava vendo ele e declarou isso para ele, porque Jesus é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Jesus está em todos os lugares. Jesus é verdadeiramente Deus. Antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus é Melquisedeque, o rei de Salém, que a Bíblia não conta que nasceu, e a Bíblia não conta que morreu. Aquele é o próprio Jesus. Melquisedeque, rei de Salém. Melquisedeque, né, é uma transliteração aí do hebraico rei de justiça. Rei de Salém é uma transliteração, Salém, de Shalom, quer dizer rei de paz. Abraão entregou o dízimo para Jesus. Abraão ainda ia dar à luz Isaac, que ainda ia dar à luz Jacó, que ia ter o nome mudado para Israel, que ainda ia ter lá seus filhos, sendo um deles Levi, que ia ser sacerdote da antiga aliança. Então, através de Abraão, que representava a antiga aliança, entregou o dízimo para Jesus, que é sacerdote eterno, sacerdote da nova aliança, tá? Isso demonstra como que a nova aliança, o Novo Testamento, a Brit Hadashah, é superior à antiga aliança, tá? Ao Antigo Testamento, tá? A lei que mata, a lei que foi entregue através de Moisés, tá? Aqui no Antigo Testamento já está sendo demonstrado que o Novo Testamento é superior, tá? Já está demonstrando que o sacerdócio do Novo Testamento, o sacerdócio eterno de Jesus, é superior ao sacerdócio
temporário de Levi, de Arão, tá? Já está demonstrado que o espírito da vida, né? A letra mata, né? A lei de Moisés mata. Vamos lá. Baralhou um pouco por causa do barulho, mas tudo bem. Vamos tentar prosseguir aqui. Onde eu estou querendo chegar? Deixa eu completar o raciocínio de Jesus. Se ele fosse apenas um ser humano perfeito, ele poderia morrer no lugar de apenas uma pessoa, salvar apenas uma pessoa. Como ele é verdadeiramente Deus, ele sempre existiu. Uma vez que Jesus sempre existiu e adquiriu forma humana, a morte dele pode substituir o pecado dos seres humanos de todas as épocas, e não apenas um único ser humano de uma única época, porque Jesus sempre existiu. Dentro dele estava a eternidade, né? E como Jesus é onipresente, ele pode salvar todos os homens. Então a morte de Jesus pode substituir, pode salvar todos os seres humanos de todas as épocas, porque Jesus é Deus, habita em todos os lugares ao mesmo tempo e sempre existiu. Esse foi o plano que o único Deus verdadeiro, que é Pai, Filho e Espírito Santo, elaborou antes da criação do mundo. Por isso que a Bíblia diz que ele é o Cordeiro que foi morto antes da criação do mundo, antes da fundação do mundo. Então você observa que a letra que mata é a letra da antiga aliança. Não é a Bíblia. Não é a Bíblia. Se você ler a Bíblia, você não vai para o inferno. Muito pelo contrário. Vou terminar com os versículos agora. E o Espírito que dá a vida também não é aquela loucura pentecostal ou neopentecostal. O Espírito que dá a vida é a nova aliança, tá? Nós somos, é só você ler antes aqui, ó. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, né? Aquela que Jesus entregou o cálice, partiu o pão, né? Jesus pegou o pão, o abençoou, né? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzelech min haaretz. Bendito sejas tu, Senhor, nosso Deus Criador do fruto da terra. Aí partiu e disse: isso é meu corpo, né? Comam todos. Semelhantemente, né? Jesus pegou o cálice, suco de uva, tá? Vou fazer outros vídeos explicando o que é suco de uva e não vinho alcoólico, né? O fruto da vide, tá? O fruto da vinha, tá? Vinho novo. O que é vinho novo? É a uva espremida, é o suco integral da uva, não é fermentado, não é alcoólico. Tinha gente usando a Santa Ceia para tomar vinho alcoólico como pretexto. Paulo repreendeu, tá? É celebrado com suco de uva. Jesus tomou o cálice, tá? O abençoou, né? Da mesma forma, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen, tá? Bendito sejas tu, Senhor, nosso Deus, Criador do fruto da videira, tá? Você observa que os cristãos praticam rituais judaicos que não foram abolidos, tá? A Bíblia não proíbe usar a bandeira de Israel, a Bíblia não proíbe usar uma kippá, tá? A Bíblia não proíbe você ter uma réplica da menorá, que alguns chamam de candeeiro, outros chamam de castiçal. O que a Bíblia proíbe? A Bíblia proíbe que se construa um templo semelhante ao do rei Salomão e se intitule, pior ainda, o templo de Salomão. A Bíblia proíbe que você se vista de branco com um turbante até carregar, tá?
Sumo sacerdote, essa é a roupa do sumo sacerdote. Você pode se vestir de branco, não com turbante, né? Entendeu? A Bíblia proíbe fazer uma réplica da Arca da Aliança, não pode fazer réplica da Arca da Aliança, tá? Mas não tem problema ter uma bandeira de Israel, não tem problema usar uma kippá se você anda em reverência com Deus. Não tem problema ter uma bandeira de Israel se você crê que os judeus vão ser salvos. Se você é um herege e fala que Deus rejeitou para sempre os judeus e que a igreja substitui, você não conhece a Bíblia, você não pode usar a bandeira de Israel. Você quer ver só que pode e deve ler a Bíblia? Sim. João 6:63. Olha o que Jesus diz: somente o Espírito Santo, dá vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse, o Novo Testamento, são Espírito e vida. Você deve sim ler o Novo Testamento, você deve sim ler a Bíblia. Claro, se ler o Novo Testamento, vai citar alguma coisa do Antigo, você vai ler o Antigo, tá? É que você deve começar pelo Novo Testamento, tá bom? É que essas seitas, né, não gostam de Bíblia, né? Tanto a CCB não gosta de Bíblia, né, e não pratica a Bíblia, por isso que ela não quer que ninguém leia a Bíblia, porque se ler a Bíblia vai sair da CCB, né? Testemunhas de Jeová, elas não são cristãs, elas são satanistas disfarçadas. Elas batem de porta em porta para colocar a pessoa em dúvida com a fé dela, para tirar ela da fé dela, tirar você da sua igreja, tá? As doutrinas delas são totalmente antibíblicas. Então elas pegam versículos fora do contexto, né? Colocam pessoas em dúvida com aparentes contradições, vem com explicações erradas, mas ainda assim fica impossível, tá, passar o satanismo dela, negar a divindade de Jesus, negar a ressurreição do corpo de Jesus. Então o que ela se viu necessitada a fazer? Criar uma tradução só delas, torcendo a Bíblia. Aí o que elas fazem? Uma acusação de que nós tiramos o nome de Deus da Bíblia, né? E Jeová, antes do ano 1100, nunca existiu. Ninguém tirou o nome de Deus da Bíblia, coisa nenhuma. A nossa Bíblia é uma tradução. Toda vez que a minha Bíblia está lá com Senhor, todas as letras maiúsculas, eu já sei que é o nome de Deus que ninguém sabe a pronúncia, né? Que é o nome de Jesus em Apocalipse 19, tá? YHWH, Yud, Re, Vav, Re. Então essas seitas diabólicas e até algumas igrejas caídas, como a Batista, não gostam de Bíblia, né? Ou pentecostais. Olha só, 6:10. Jeremias capítulo 6, versículo 10. A quem darei esta advertência? Quem ouvirá quando eu falar? Deus está... Seus ouvidos estão tapados e não conseguem escutar, desprezam a palavra do Senhor e detestam ouvi-la. As pessoas não gostam de Bíblia. Aí pega aqueles dois versículos, um de Provérbios e o outro de 2 Coríntios, para falar que a pessoa não deve ler a Bíblia. Falando das testemunhas de Jeová, o apóstolo Paulo profetiza aqui, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, né? 2 Pedro capítulo 3, versículo 16, ele está falando do apóstolo Paulo aqui, ele trata com a sabedoria que lhe foi concedida pelo Espírito Santo, né? Por causa do chamado para ser apóstolo. Desculpa, eu baguncei alguma coisa aqui, Ele trata dessas questões em todas as suas cartas, tá? Alguns de seus comentários são difíceis de entender. Você pega o livro de Romanos, por exemplo. E os ignorantes, quem não sabe é ignorante, tá? E instáveis, aquele que não se firma na presença de Deus, distorcem suas cartas, como fazem com outras partes das Escrituras. Então você vê que o Novo Testamento faz parte da Bíblia e o Antigo Testamento. Ela é tão sagrada quanto... Não é só o Antigo Testamento que é de Deus.
O Novo Testamento não é um simples comentário. Tem uma seita, outra seita surgindo aí, que é uma Testemunha de Jeová, versão 2.0, é uma seita diabólica também. Vou explicar por quê. Fala que o nome de Deus é Yahweh, tudo bem. Mas o problema é falar que o nome de Jesus é Yahusha, não é? Apresentando o nome Josué em hebraico, o nome Josué tem 5 letras, é o nome que ele fala que é Yahusha, né? Para falar que o nome de Deus, o nome de Jesus está no nome de Deus. Não é semântica, não é letra, é autoridade. O nome de Deus está em Jesus porque Jesus tem a autoridade de Deus, tá? O Messias é Deus. Por isso que Jesus humano foi adorado. Se adora a Jesus, sim, ele é Deus. Adora inclusive o ser humano Jesus, sim, tá? Jeremias 23, 5, 6 fala que depois da segunda vinda de Jesus, os judeus vão ter se convertido e vão chamar Jesus de aspas, Jeová, nossa justiça, né? Yahvé Tzidkenu. O nome de Jesus é Yahvé. O nome de Jesus é Yahvé. O nome que está acima de todo nome é o nome de Jesus. Todo joelho vai se dobrar diante de Jesus. Ele é a pessoa visível do Deus invisível, que vai se manifestar, conforme diz lá em Isaías 45. Então, Pedro está falando alguns assuntos aqui na segunda carta, capítulo 3. Está falando das pessoas que não se convertem, né? Que não querem se converter. Está falando que Jesus está demorando para vir, porque Deus está dando ao máximo oportunidade para a pessoa se arrepender e ser salva. Vai chegar uma hora que Deus vai falar basta, né? Deus sabe a hora, né? A gente é que não sabe, né? E fala que o apóstolo Paulo também escreveu sobre isso. Aí ele continua aqui no versículo 16. Ele trata dessas questões em todas as suas cartas. Alguns de seus comentários são difíceis de entender, e os ignorantes e instáveis distorcem suas cartas, como fazem com outras partes das Escrituras, como fazem com outras partes da Bíblia. Então o Novo Testamento faz parte da Bíblia. O Novo Testamento é a Bíblia, tá? A Bíblia sem o Novo Testamento não está completa. Por isso que eu tenho uma Bíblia, né, chamada Bíblia Judaica Completa. Ela tem o Tanar, que é o que Jesus falou, Leis, Salmos e Profetas, que é o nosso Antigo Testamento, e ela tem a Brit Hadashah, que é a Nova Aliança, tá? Então veja aqui, 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 5. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas, não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Testemunha de Jeová, Congregação Cristã no Brasil, essa outra seita aí, nem assim fala que o nome de Deus é Yahusha, é a mesma coisa. Por que uma seita diabólica? Por que tira a tua salvação? Nega que Jesus foi crucificado, fala que Jesus morreu num poste. A Bíblia é clara, em muitas traduções, você tem que pegar o original hebraico, Isaías 8:8, Jesus ia morrer de braços abertos. Você pega João, quando Jesus ressuscita, os discípulos falam para Tomé duvida que Jesus ressuscitou em corpo e fala assim, se eu não vir a marca dos pregos nas mãos, tá? Um prego em cada mão, braço aberto,
O desenho da testemunha de Jeová lá, está um prego só, nas duas mãos lá no poste. Jesus não morreu num poste, Jesus morreu numa cruz. Foi a penalidade humana. A palavra cruz não aparece na Bíblia, vai aparecer no latim, mas era a forma, porque a Bíblia latina, a Vulgata, surgiu 3 séculos depois. Mas a pena de morte na cruz já existia. O Novo Testamento foi escrito em grego. Ele traz lá uma palavra que significa cruz, também significa poste, como também significa enforcamento. Como a gente sabe que foi numa cruz e que não foi num poste, historicamente, tá? Historicamente, que eu digo aqui, arqueologicamente, comprovado cientificamente, tá? A gente também sabe que não foi enforcado porque derramou sangue, tá? E forca não precisa de prego, tá? Foi numa cruz, tá? Isso é comprovado pela arqueologia. É comprovado por Isaías 8:8, que fala: os teus braços abertos se estenderão por toda a tua terra, ó Emanuel. Braços abertos, Emanuel é Jesus. Braços abertos, teus braços abertos se estenderão por toda a tua terra, tá? A oportunidade de salvação é oferecida a todos, e especialmente a todos os judeus, que vão ser salvos depois do arrebatamento. Eles vão se converter a Jesus depois do arrebatamento. Os versículos que falam que os servos de Deus vão passar pela grande tribulação, não está falando da igreja que aceitar Jesus hoje, está falando dos judeus que vão aceitar a Jesus depois do arrebatamento. Muitos judeus já têm crido hoje, eles vão ser arrebatados também, tá? São os judeus messiânicos. Eu particularmente creio que um judeu ortodoxo que pratica fielmente como Natanael, mesmo sem confessar Jesus, eu acredito particularmente que será salvo, tá? Uma maioria crê e não confessa. Bom, não vou entrar em debate com isso porque eu conheço os versículos. Alguém vai debater? Eu não quero debater. Romanos, capítulo 16, versículos 17 e 18. E agora, irmãos, peço-lhes que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e perturbam a fé. Testemunha de Jeová, Congregação Cristã no Brasil, movimento Nomes Revelados lá no Kauai, Nomes Revelados, né? No Facebook tem lá Judaísmo Messiânico, não é judaísmo messiânico, tá? Fala que o nome de Deus é Yahweh, fala que o nome de Jesus é Yahusha, mostra as 5 letras em hebraica, fala que quem crê no nome de Jesus está perdido, vai negar a ressurreição do corpo de Jesus, vai negar a crucificação de Jesus. Toma muito cuidado, tá? Vai negar a trindade, vai negar a divindade de Jesus, tudo coisa que você tem que crer para ser salvo, tá? Então Romanos capítulo 16, versículos 17 e 18 diz assim: e agora, irmãos, peço-lhes que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e perturbam a fé. A fé é o conjunto de crenças que está aqui na Bíblia, por isso que essa igreja se chama apostólica. Aqui não tem apóstolo, a não ser Paulo, Pedro, João. Quem escreveu o Novo Testamento são os apóstolos. Lucas, que escreveu o Evangelho, escreveu o livro de Atos, tá bom? Mateus, Marcos, tá certo? Esses são os apóstolos, por isso que essa igreja é apostólica, porque ela segue o Novo Testamento, não um líder humano, não segue um papa, não segue um reverendo, não segue um maçom herege como o das Testemunhas de Jeová, que se intitula o servo fiel e o escravo fiel e discreto, nada disso, tá? Fique longe deles. Esses indivíduos não servem a Cristo, nosso Senhor, nosso Yahvé, mas apenas a seus próprios interesses, e enganam os inocentes com palavras suaves e bajulação, né? Bate na tua porta bonzinho. Eu conheço eles particularmente, tá? Destruíram minha vida, arrancaram uma pessoa da minha vida, da salvação que há em Cristo, tá? Conheço os pecados deles que eles cometem quando não está batendo de porta em porta, as bruxarias, tá? Ancião das Testemunhas de Jeová, tá? Conheço. Fique longe dele, não é nem para conversar com Testemunha de Jeová, tá? A Bíblia ordena, pode ler. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4.
Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, o verdadeiro evangelho, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. É por isso que a pessoa gosta de ir atrás de igreja que dá envelope para vender tudo que tem e dá lá, porque fala que a pessoa quer ouvir. Promete coisas que o Novo Testamento não promete, que você nunca vai ficar doente, que você vai ser curado, que você pode se divorciar e casar de novo, que você vai ficar milionário. Arrancam dinheiro com isso. Corre atrás de mito. Vem um católico dizendo aí Deus, pátria e família. Aí tem um monte de evangélico babando um católico que não fez nada pela nação, nada, só matou um monte de gente sem vacina. Ainda fala que a especialidade dele é matar. É um pedófilo. Fala que rolou um clima com uma menina de 14 anos de idade. É um pedófilo. O filho dele está se candidatando. O único projeto do filho dele é tirar ele da cadeia. Está sofrendo de soluço por causa de o barulho de um ar-condicionado. Se diz um coitadinho. Quando as pessoas estavam morrendo de Covid, ele estava dando risada, tirando sarro de quem não conseguia respirar. Estava falando que bandido tinha que apodrecer na cadeia. O certo era ele apodrecer na cadeia, cadeia comum, que ele é um genocida. Todo mundo fala mal do vermelhinho, né? Só que o vermelhinho praticou uma coisa, tá? Que governo existe para ajudar o pobre. Governo não existe para colocar picanha na boca de rico. E ele nunca prometeu picanha. Ele falou que o pobre também gosta de comer picanha e que falta oportunidade. Não tem promessa nenhuma aqui. Mas eu comi picanha graças a ele. Sabe por quê? Ninguém nunca me contratou no governo do Bozo. Ninguém nunca me contratou. Sou técnico eletricista. Ninguém nunca me contratou. Eu fui parar debaixo da ponte procurando comida no lixo. Tá bom? Tá. Igreja nenhuma fez nada por mim. Pastor nenhum fez nada por mim. Quem fez quis jogar uma idosa para mim. Eu não sou prostituto. Você quer me ajudar? Querendo que em troca eu me relacione com uma velha horrorosa? Não me ajuda com nada, nem olha pra minha cara. Uma velha de uma fábrica da Magion, que eu dormia debaixo da passarela aqui na Dutra, tá? Se encantou comigo fazendo café, começou a mandar um monte de funcionário me oferecendo ajuda. Uma pessoa quer te ajudar, essa pessoa... Eu pensei que era uma verdadeira crente querendo me ajudar, né? Alugou uma casa, nossa, legal, deu móvel, comprou móvel, legal. Quando eu comecei a perceber que ela queria um relacionamento afetivo, eu comecei a transparecer que eu não... Na verdade eu não quero nada com ninguém, viu? Uma idosa horrorosa. Ela invadiu minha casa quando eu estava no hospital, matou meus gatos que eu amo como filhos, tá? Jogou todas as minhas coisas fora. Não quero idosa nenhuma, nem olhando, não é nem pra me olhar. Eu não sou idoso, meu cabelo é preto natural, tá? Idosa, toma vergonha na cara. Pra mim é Bíblia. Toda idosa que caça rapaz novo tá seguindo a Satanás, tá? Testemunha de Jeová, congregação cristã no Brasil, nomes revelados. Presta atenção você, evangélico, presta atenção. Provérbios 23, 9. Não perca tempo falando com o tolo, pois ele despreza até os conselhos mais sensatos. Segunda Epístola de João, capítulo único, versículo 10. Se alguém for até vocês e não ensina a verdade de Cristo, não o recebam em casa, nem o saúdem. Quem conversa com esse tipo de pessoa torna-se cúmplice de suas obras más. Não recebe testemunha de Jeová na sua porta. Ela conhece a verdade e escolheu a mentira, porque ela é uma satanista disfarçada. Não tem que conversar com ela. Ela conhece a verdade. Eu já entrei em debate com uma testemunha de Jeová. Eu desmascarei as doutrinas dela uma por uma. Que eu vou recomendar um livro aqui de um pentecostal
chamado Ezequias Soares, se eu não me engano, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O nome do livro é Como Responder às Testemunhas de Jeová. Tem o volume 1 e o volume 2, que são as provas do que ele fala. Te ensina muito sobre trindade, te ensina todas as heresias absurdas, te mostra que o fundador espancava a esposa, era um mentiroso, foi para o tribunal, foi provado que ele não sabe língua original da Bíblia, coisa nenhuma, mostra todas as mudanças de doutrina deles, que eles falam que é novas luzes. O povo de Sodoma e Gomorra vai ressuscitar? Sim, não, sim, não, sim, não. Novas luzes não é pisca-pisca. Hoje eles proíbem a transfusão de sangue, como antigamente eles proibiam a vacina. Depois que morreu um monte de gente por falta de vacina, depois que um monte de gente ficou deformada, tá? Aí eles vêm falar assim, na maior cara dura, a nossa opinião continua a mesma, é você que escolhe se vacina ou não. Teve uma revolta até de Testemunha de Jeová que cercou ali, queria linchar eles, né? Nem por menos, né? Seita diabólica, seita diabólica. Alguém sentou no trono, falou que é o único que revela a Bíblia, cai fora. Igreja católica, Testemunha de Jeová, Adventista do sétimo dia, Mormon, pode cair fora, que é seita que vai te levar pro inferno. Acabou a história, não tem conversa não. Sabe aquelas conversinhas? Se o Espírito Santo gerou Jesus, então Jesus tem dois pais. Você sabe quando eles pegam a Bíblia para tentar contradizer a Bíblia? Provérbios 26, 4. Não respondas a argumentos insensatos do tolo, para que não se torne tolo como ele, tá? Você tem que aprender a Bíblia lendo a Bíblia, não é discutindo com os outros, não. Muito cuidado com pessoas que não gostam de Bíblia. Muito cuidado com pessoas que falam que você não pode ler a Bíblia. Muito cuidado com pessoas que dizem que você não pode estudar a Bíblia. A Bíblia é vida. A Bíblia é vida. O que mata é você achar que vai ser salvo porque guarda o sábado. É isso que mata. Você achar que você é salvo porque você não come carne de porco. É isso que mata. Muito cuidado com quem manda você não ler a Bíblia. Congregação, muito cuidado, muito cuidado. Muito cuidado com pessoas que não gostam de Bíblia. Você vai ler Bíblia para ela, começa a cantarcer, ela põe uma música saiu do culto com esse, tá na igreja, tá entortando a língua, chibi canta labará, e baby canta cagando, e sirique anda na praia, chupa bala house, levanta saiando, saiu do culto, sapateia, gruda no teto, cospe fogo. Chega em casa, você começa a falar de Bíblia, ele não quer, não, o culto acabou, falou pra mim, o culto acabou, aí liga a televisão, no pior canal que tem, põe música do mundo, presta bem atenção, olha o que o apóstolo Paulo passou. 2 Coríntios, eu tô de muleta, eu não tô idoso, eu tenho tornozelo estourado e eu tenho insuficiência cardíaca, eu não tô fingindo que sou idoso, eu não tô fingindo que não tenho as duas pernas, tá, que eu sou aleijado, igual escuto de quem não quer ceder o lugar no ônibus. Quem não consegue andar não consegue usar uma muleta, usa cadeira de rodas. Eu não consegui benefício porque eu comprei uma muleta e falei que uso muleta. Eu tenho exame médico, eu tenho receita médica, era por estar morto. Jesus está me mantendo vivo para pregar. Tome tiro, e é tiro, aqui é padrão rota, aqui não é culto moça não. Aqui não alisa a cabeça de ninguém para pegar dinheiro, não. Prega a verdade, gosta, legal, seja salvo. Não gosta, cai fora. Aqui você não vai bagunçar, não. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, para encerrar. Cai fora de pessoa que manda você não ler a Bíblia. Cai fora de conversa com pessoa que você vai comentar alguma coisa da Bíblia, vai ler a Bíblia, ela não quer ouvir. Tá? Cai fora de pessoa que fala que a letra mata o espírito. Realizei várias jornadas longas, enfrentei perigos em rios e com assaltantes, enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como dos gentios, enfrentei perigos em cidades, em desertos e no mar, e enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram.
Testemunha de Jeová não é irmão. Congregação Cristã no Brasil não é irmão. Movimento Iau e Alcha não é irmão. Qualquer pessoa que falar para você não ler a Bíblia não é irmão. Paz com todos. E guerra para quem quiser guerra, aqui tem.